Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos ao texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu irmão e minha irmã, ao iniciar este devocional, é necessário fazer uma pergunta. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Quais as oportunidades que você teve de agradecer? E por que eu estou perguntando quais as oportunidades de agradecer? Porque o nosso dia ele não é feito só de momentos bons. O nosso dia passa por uma série de circunstâncias, problemas, dificuldades, mas também momentos felizes. A pergunta aqui é: já agradeceu? Porque Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalônica, ele diz: em tudo dai graça. Então, a dinâmica aqui não é esperar um momento para agradecer, mas agradecer a todo momento. Todo momento. Independente das dificuldades, independente dos problemas, independente dos obstáculos que nós vamos encontrar no nosso dia, e faz parte, é a dinâmica, é a circunstância do dia a dia, Paulo nos convida a dar graças em todo momento. E dar graças, mesmo em meio às dificuldades, é procurar olhar as circunstâncias de outra forma. É pedir que o Espírito Santo de Deus coloque em nossos olhos lentes que nos dê a graça de olhar até mesmo aquilo que nos fere, nos machuca, nos preocupa, e ali nós conseguirmos tirar uma lição e, por que não, agradecer sobre isso. Essa carta, o apóstolo Paulo provavelmente escreveu na companhia de Silas e Timóteo, isso cerca do ano 50 a 51 depois de Cristo. A carta de Tessalonicenses ela é considerada uma das primeiras, se não a primeira carta do Novo Testamento. E o nome é autoexplicativo. Tessalônica era uma cidade importante da Macedônia, hoje localizada na atual Grécia. Ela era conhecida pela sua grande diversidade cultural e também religiosa. Agora, qual o ambiente que os cristãos estavam encontrando em Tessalônica? Qual era o ambiente da igreja? Os cristãos tessalonicenses, eles estavam vivendo em meio à perseguição. Primeiro, porque o cristianismo não era aceito. Segundo, por pressões culturais, por parte também das pessoas que ali moravam na Tessalônica. Muitos deles eram novos convertidos, vindos do paganismo, e eles estavam aprendendo a viver a fé cristã. Por isso, a questão dos desafios, a questão das perseguições, porque eles estavam aprendendo a viver esse novo estilo de vida, porque o cristianismo não é uma ideia, ele é uma forma de viver. Então, por isso havia confusão, principalmente sobre a volta de Cristo, que é a parousia, o que gerava ansiedade e até mesmo desânimo. É por isso que o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é focado na volta de Jesus. Por isso que fala de vigilância, fala de sobriedade, fala de uma vida comunitária saudável. É uma série de exortações que nós podemos ver a partir do verso 16 ao verso 22, que Paulo ele diz: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E aí nós chegamos no versículo: em tudo dai graças. E por que em tudo dai graças? Naquela época, ser cristão significava viver em um ambiente desfavorável.
Diferente de hoje, porque hoje nós temos liberdade religiosa. Note a quantidade de denominações, de expressões cristãs. Hoje nós temos a liberdade de cultuar a Deus, o que era diferente na época a qual Paulo escreve essa carta para a igreja de Tessalônica. Eles estavam enfrentando um ambiente hostil. Seguir Cristo era perder status social, era perder negócios, era sofrer violência, era ser perseguido. É por isso que Jesus, ele diz na sua palavra para fazermos um cálculo. É o que está escrito em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 28. Olha o que diz. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, seguir Jesus lá na igreja primitiva, no primeiro século, em especial aqui para o povo de Tessalônica, era perder. Por isso que aquele que deseja seguir Jesus precisa calcular, porque você já entra perdendo. É o que Jesus nos ensina em sua palavra. Em Mateus capítulo 16, o versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, o cristianismo, seguir os passos de Jesus, é um convite para colocarmos sobre as nossas costas o nosso objeto de morte, aquilo que no final vai nos custar a vida. Então, seguir Jesus no primeiro século, eles enfrentavam um ambiente de hostilidade. Então, o que Paulo faz aqui? Em meio a essa perseguição, em meio a uma igreja que está sendo hostilizada, uma igreja que, por ser cristão, você sofria violência, era banido do seu ciclo social. Paulo lembra que a gratidão é um antídoto contra o desânimo. Ele coloca a gratidão como uma expressão de confiança no cuidado soberano de Deus. Pois toda vez que você invoca a gratidão sobre a tua vida, você está lembrando o quão Deus é presente, não falta e não irá faltar na sua vida. A gratidão aqui que Paulo diz em todas as coisas, não significa também agradecer por tudo. Por exemplo, agradecer por injustiça, agradecer pelo mal, mas agradecer em tudo, mantendo a confiança no caráter de Deus. Por que eu digo manter a confiança no caráter de Deus? Porque o Senhor não muda. A fidelidade dele é para sempre. Então, nós não estamos agradecendo pelo trabalho realizado pelas nossas mãos, mas nós estamos agradecendo a um Deus que não falta, que não mente, que é fiel, pois isso faz parte do seu caráter. E quais os pontos que nós podemos aplicar através desta palavra? Ao acordar, agradeça por mais um dia de vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam, como diz o livro de Lamentações. Antes de abrirmos os olhos, Deus já nos deu a possibilidade. Então, agradeça. Veja que o dia passado recebe o nome de ontem. O dia que virá recebe o nome de amanhã. E hoje é um presente. O dia presente é um presente de Deus. Não vá desperdiçar. Outro ponto, nos desafios, ao invés de reclamar, procure algo pelo qual possa agradecer. Por exemplo, a oportunidade de aprender ou de depender mais de Deus. A gratidão
é um exercício que nós precisamos, a cada dia, colocar em prática. É um exercício. Por que eu digo um exercício? Porque eu não sei se os irmãos sabem, reclamar é um vício. Reclamar produz em nós uma substância, uma sensação de recompensa. Diante da dificuldade, diante do problema, que é grande, o que é mais fácil? Reclamar, porque isso nos dá uma certa sensação de recompensa, de alívio. Por isso, reclamar, o ato de reclamar, pode se tornar sim um costume, um vício, um hábito ao longo do tempo. Então, qual a fórmula para quebrar a maldição? Qual a fórmula para quebrar a reclamação? Gratidão. Então agradeça. Agradeça pelo belo da vida. Agradeça pelo simples da vida, pelo ordinário da vida, mas que está presente. Às vezes nós estamos reclamando de coisas que do outro lado os nossos irmãos estão orando para ter. Então agradeça. Melhor forma de romper palavra de maldição, romper palavra de murmuração é gratidão. Por isso que eu iniciei o devocional questionando: já agradeceu a Deus hoje? Outro ponto, valorize os detalhes. Os detalhes, irmãos. Nós estamos vivendo em uma era do número. Nós estamos vivendo na era das coisas desacerbadas, do grande, do magnífico, do esplendoroso. Estamos esquecendo dos detalhes. Deus se faz presente nos detalhes. Quais detalhes? Um café quente, um sorriso recebido, um bom dia, uma boa tarde, momento de silêncio, momento de paz. Contemple, valorize. Valorize, meus irmãos, porque talvez isso que hoje você não está valorizando, nós corremos o risco de amanhã sentir saudade dessas coisas. Então valorize. E último ponto, antes de dormir, faça uma breve oração. Eleve o seu pensamento a Deus, o seu coração a Deus. E não eleve pedindo, porque Deus é Deus e Ele não falta. Eu tenho certeza que ninguém, ao dormir, ora a Deus pedindo: Senhor, que amanhã não falte o sol, que amanhã não falte a brisa, que amanhã não falte água. Deus sabe muito bem ser Deus. Então, ao dormir, agradeça. Agradeça os livramentos que Deus te deu. Livramentos visíveis, invisíveis. Agradeça a roupa que te veste, a saúde dos teus filhos, o teu casamento, a tua esposa, o teu esposo. Agradeça. Antes de dormir, faça essa oração, mas não no sentido de pedir, no sentido de agradecer por todos os acontecimentos do dia. Mas, Vinícius, você não sabe o que eu passo no dia a dia. É pesado, sim, mas em tudo dai graças. Não é sobre esperar uma oportunidade para agradecer, mas é fazer de cada momento um ato de louvor e agradecimento a Deus. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Chico Xavier, uma personalidade, ele tem uma frase que me marcou, que é a seguinte: dizem que os ingratos costumam perder a memória. O fato de você não lembrar não apaga o fato de alguém ter um dia estendido a mão para você. Você pode não agradecer, mas isso não apaga a verdade, o fato de alguém ter sido bondoso, generoso. Então agradeça. Como diz o Salmo 103, não esqueça de nenhum de seus benefícios. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. E para encerrar, a segunda parte do versículo 18 do capítulo 5 de Tessalonicenses nos dá uma direção. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Muitas pessoas me dizem: pastor, eu queria entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Comece entendendo que a vontade de Deus é que você seja grato, que você reconheça que existe um Deus, que você tem um Pai que cuida de todas as coisas. Comece por esse exercício, reconhecendo que você é um filho amado e Ele cuida de você. Seja grato. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, por esta palavra e pedimos ao Deus que o Senhor repreenda no nosso coração todo sentimento de ingratidão, de rebeldia para contigo. Todas as vezes, ó Pai, que estamos pedindo, estamos nos esquecendo de agradecer, pois o Senhor, como bom Pai que é, tem nos cercado de amor, de carinho, de cuidado. Obrigado, Senhor. Aumenta em nós gratidão, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.